Neste vídeo vamos resolver o segundo caso em que é promissor utilizar o método de Cardano para resolver equações de terceiro grau. É o caso em que o termo acompanhado do x elevado ao quadrado não é nulo. Como a gente pode ver, o polinômio que aqui se encontra é o x ao cubo menos 3x ao quadrado mais 12x mais 16. A gente nota que o termo que acompanha o x elevado ao quadrado não é nulo, portanto, eu vou denominar esse caso como sendo o segundo caso para se utilizar o método de Cardano. Bom, existe uma diferença entre o primeiro caso e o segundo caso. O segundo caso, você vai precisar fazer uma transformação de subtração desse polinômio. Mas para isso, o algoritmo ou o método de Cardano nos diz que a gente precisa fazer essa transformada. A gente precisa ter um certo y, que vai ser igual ao x, menos h sobre 3. Esse h ele pode ser calculado como sendo menos o termo que acompanha x² dividido pelo termo que acompanha x ao cubo. Se a gente pensasse que aqui existissem letras, sendo A, B, C e D, a gente poderia dizer que h é simplesmente menos b sobre a. Nesse exemplo, ao fazer a operação de h, vamos ficar com menos o termo que acompanha x², que é menos 3, dividido pelo termo que acompanha x ao cubo, que é 1. Então, menos 3 dividido por 1 é menos 3 com menos dá 3, então h é 3. Substituindo aqui, você vai ficar com y é igual a x menos 3 dividido por 3, que é 1, logo x é y mais 1. De posse da expressão que relaciona x e y, a gente simplesmente isola o x, como eu fiz aqui, e substitui na equação original. Fazendo assim, a gente vai ter y mais 1 ao cubo, substituindo aqui, menos 3 y mais 1 ao quadrado, mais 12 y mais 1, mais 16. Fazendo o traquejo algébrico, a gente chega nessa expressão, que é exatamente o caso 1 da utilização do método de Cardano. Vemos que aqui não temos o termo que multiplica x² é nulo, portanto ele não aparece, pode ser omitido. Então, temos aqui no final y ao cubo mais 9y mais 26. Esse seria o primeiro caso para se utilizar o método de Cardano, o caso mais fácil, mais simples. A resolução dele é dada pela seguinte maneira. A gente chama a variável y de uma soma de dois números reais. Aqui eu disse então que y é igual a m mais n. O próximo passo é você elevar y ao cubo e também, para manter a igualdade, m mais n ao cubo. Então, y ao cubo é m ao cubo mais n ao cubo, mais 3 mn multiplicado por m mais n. Essa fatoração ela pode ser obtida através de um modo mais simplificado. M mais n ao cubo nada mais é que m mais n, tudo isso ao quadrado, multiplicado por m mais n. M mais n ao quadrado você consegue fazer, e o resultado disso basta multiplicar de novo por m mais n, só que dessa vez elevado à primeira potência. Bom, fazendo uma observação, m mais n a gente definiu como sendo y, só que aqui aparece o m mais n de novo. Então a gente pode simplesmente substituir m mais n por y, de tal modo que a gente fica com y ao cubo mais m ao cubo mais n ao cubo mais 3mny. E aí você joga tudo para o lado de um lado da equação e vai ficar com y ao cubo menos 3mny menos m ao cubo menos n ao cubo. Isso é igual a zero. Note que o intuito do primeiro caso do Cardano é você simplesmente chegar a uma identidade de polinômios. É uma congruência de polinômios, digamos assim. Note que a gente tem uma correspondência entre essa equação e a equação... Aliás, essa equação e a equação original de y. A gente tem y ao cubo, a gente tem um termo multiplicado por y à primeira, como aqui também, e um termo independente, como aqui. Então, através dessa correspondência, a gente monta um sistema. Então, menos 3mn é simplesmente 9.
E menos m ao cubo menos n ao cubo é simplesmente 26, conforme eu escrevi aqui, já fazendo as devidas simplificações e trocas de sinais. Para ficar mais fácil, esse sistema de duas variáveis, a gente pode elevar essa expressão aqui ao cubo, e vai ficar m ao cubo, multiplica por n ao cubo, é igual a menos 3 ao cubo. Só que menos 3 ao cubo é exatamente menos 27. Então você acabou num sistema em que diz a soma de dois números dá menos 26 e a multiplicação desses dois números dá menos 27. Bom, aqui eu vou dizer então que m ao cubo é menos 26 e n ao cubo é igual a 1, para ver se vai dar certo. Você poderia resolver esse sistema de duas variáveis da forma como você quiser, mas aqui é possível fazer de cabeça. Eu vou dizer então, novamente, que m ao cubo é menos 27 e n ao cubo é menos 1. Aliás, n ao cubo é 1. Note que aqui, nessa segunda operação, dá certo. Na primeira também, porque menos 27 vezes 1 dá menos 27. Mas cuidado que a gente está lidando com a terceira potência, né? Então, se eu disse que m ao cubo é menos 27, m só pode ser raiz cúbica de menos 27, que é menos 3. E como eu disse que n ao cubo é igual a 1, o n só pode ser 1. Levando em consideração que m e n têm valores reais. Então, de posse dos valores de m e n, a gente substitui aqui, já que y é m mais n, então y é menos 2, e como x é y mais 1, a gente substitui novamente, só que agora o valor de y. Então x é menos 2 mais 1, que é simplesmente menos 1. Bom, o objetivo desse método já finalizou. Por quê? Porque conseguimos achar uma raiz dessa expressão aqui, desse polinômio, sem lançar mão da inspeção de raízes, né? Bom, agora que a gente achou uma das raízes desse polinômio, a gente poderia usar o algoritmo de Brillouin e reduzirmos ainda mais o grau desse polinômio até que ele ficasse com uma multiplicação de 3 polinômios de primeiro grau, monômios de primeiro grau. Bom, esse foi o vídeo, até a próxima.